tarde. O pessoal vai se achegando aí. A gente vai dar início. Depois desse delicioso coffee break, a gente vai dar início à nossa próxima palestra. Anteriormente, ela seria apresentada pelo nosso palestrante Luciano Ramalho, mas infelizmente por um incidente, ele acabou não conseguindo estar presente aqui. Melhoras para ele. Mas, com grande prazer e honra, eu apresento a vocês Danilo Benini, que se dispôs gentilmente a estar fazendo essa apresentação aqui para a gente. Ele que é um pythonista vidrado, vai fazer a apresentação Python Forever, o poder dos geradores. Muito obrigado, o palco é todo seu. Quanto tempo me derem, eu vou usar. Vocês não estão vendo a imagem? Apareceu. Bom, prazer a todos. Estou aqui substituindo o Luciano Ramalho para falar sobre geradores. Antes de mais nada, eu queria conhecer um pouco a plateia, porque eu cheguei agora em São Paulo e, na verdade, de Mauá, mas Grande São Paulo. Então, podem me considerar paulistano. Espero que seja bem-vindo aqui. E eu quero saber quem aqui programa em Python. Muito bom, a maioria. E quem aqui já mexeu com geradores? Poucos. Logo, vai ser um tema muito legal para vocês, eu espero que vocês gostem. Vocês não mexeram com geradores, mas quem aqui já fez um laço for em Python? Muito bom. Então, muito do que eu vou falar tem tudo a ver com aquilo que vocês já sabem, que vocês já usam. Poder dos geradores, como funcionam os geradores em Python e como usá-los para processar grandes volumes de dados com eficiência. Eu vou explicar exatamente por que o Luciano usou essa expressão nesse slide. Ok, isso é a apresentação do Luciano Ramalho. Eu acho que vocês já conhecem ele. Se não conhece, é só digitar no seu search engine favorito, ou no ChatGPT, ou Claude, ou se for aberto, melhor. Ele tem um livro, Fluent Python, em vários idiomas. A versão dele em português foi disponibilizada gratuitamente, então na versão web, vocês podem procurar. Eu estou na lista de agradecimentos dele, então não sou um invasor total. O Luciano Ramalho me conhece, ele me passou o link dos slides. Eu estou aqui para substituir ele e passar para o assunto, que é geradores. A primeira coisa que ele está colocando aqui é geradores built-in, e em Python 3 eles estão em toda parte. Primeiro, o que são built-ins? Todo mundo sabe o que são built-ins? Ou alguém não sabe? Levanta quem não sabe o que é um built-in. Ok, built-in, em português as pessoas às vezes traduzem como embutido, é algo que já vem. Quando a gente fala Python tem as baterias carregadas, já vem com as baterias embutidas, significa que ele já tem várias coisas prontas. Em particular, ele tem esse zip, map e filter, que no Python 2 eles são 3 built-ins, ou seja, 3 funções que você não precisa importar nada para elas estarem lá. Esse é o significado de built-in. Não precisa importar nada. Eu até abri um terminalzinho aqui, então eu posso digitar Python aqui, e o zip está aqui, eu não precisei importar nada. Import built-ins. Existe um módulo chamado built-ins. Em built-ins, vocês podem saber quais são todos os built-ins aqui. Eles são coisas que já estão no escopo, você não precisava importar. Por exemplo, sum. Mas, dos exemplos que ele listou ali no slide, ele está falando do zip, map e filter, e destacando uma diferença entre o Python 2 e o Python 3. No Python 2, essas três funções devolviam listas. E repare que agora no Python no 2 eram listas. No 3, ele está devolvendo alguma coisa object numa posição de memória. Ele está dizendo, na verdade, que esses 3 objetos devolvidos, zip de ABCL, map de blá 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 e filter, que está devolvendo coisas que são iteráveis, mas que não estão sendo iteradas no momento que você criou. Somente no momento que você solicitar os valores desses objetos que eles serão criados. Essa é a essência da ideia de geradores. Ela está intimamente associada à ideia de iteráveis. Então, cadê a vista e o que são esses resultados? Talvez eu já tenha dado um spoiler, né? Eu tenho de passar os slides um por um, mas essa explicação
desse slide. No Python 2 havia uma coisa, no 3 mudou consistentemente para usar objetos iteráveis. Se vocês não estiverem ouvindo ou estiver muito pequeno alguma coisa, me avisa, tá? Porque eu poderia ter dado aqui alguma coisa para ficar em tela cheia, hein? Ah, muito melhor, não é? Bom, próximo slide. Um gerador é um objeto iterável. Yeah. For par in zip de ABC, L. O zip está devolvendo um par. E logo em seguida a gente está imprimindo esse par. O par, no primeiro caso, os pares são tuplas, tá? Tupla de 2 elementos. Primeiro, a string só com a letra A, e depois um 0. Repare que o zip ele fez algo parecido com a transposição de matrizes. Sabe transposição, quando você pega a linha e vira a coluna, você dá aquela giradinha? Aqui você tinha um 0, 1, 2 em um valor L, e tinha um ABC numa string. Os dois possuem 3 elementos, e a gente pôs meio que lado a lado e virou, transpôs. E aí pegou o que era 2 linhas, agora viraram 3 colunas. ABC virou aqui uma coluna, 0, 1, 2 virou outra coluna. Então ele devolveu essas 3 tuplas nesse formato. Essa seria uma explicação rudimentar do que o zip faz. E para converter em lista, você bastaria chamar o construtor list e fazer a conversão diretamente desse objeto iterável. Mas repare que no laço for você não precisou converter em lista. Você foi lá e iterou diretamente com o resultado do zip, obteve as 3 tuplas e só imprimiu, né? Mas o legal dessa primeira versão agora no Python 3, que é diferente da lista ali embaixo, é que você não gerou as 3 simultaneamente em memória. Você só gerou no momento que precisava. Ok, nas internalidades do Python, não importa agora, mas suponha que esse ABC e esse L fossem coisas gigantescas. Então, você vai armazenar em dobro tudo, porque vai armazenar os originais e todas as tuplas. Não é legal. O legal é você só gerar esses valores no momento que você precise, e o zip, que é um built-in, já faz isso. Bom, vários construtores de coleções aceitam iteráveis. Essa expressão, essa frase aqui, ela tem várias palavras importantes. Se vocês não estiverem entendendo alguma palavra, por favor, levantem a mão e falem qual é essa palavra, porque cada palavra ali é uma palavra-chave. Construtores, coleções e iteráveis. Essas 3 palavras têm um significado muito preciso em Python. Na verdade, construtores tem a ver com orientação a objetos. É algo que vai construir as instâncias, que vai criar essas instâncias, e vai ser o inicializador, normalmente a gente vai chamar, o Dunder init, mas aqui está se referindo mesmo à própria classe, sendo chamada dict de zip, ele recebeu o único parâmetro, dict, quando você passou, você está construindo, está criando um dicionário, e o dicionário, quando recebe um iterável de pares, admite que os pares são chave-valor e vai converter um dicionário. E o dicionário, em Python 3.6 em diante, passou a ser ordenado. Mas aí é outra história. É só tá exibindo não ordenadamente, mas ele é ordenado, tá? Você não precisa mais usar o order addict nas versões atuais do Python. Atuais no sentido de não abandonadas, né? Se vocês ainda usam Python 3.7, quem é que usa Python 2 ou até Python 3.7? Ok, eu não vou revelar quem, mas tem uma pessoa que levantou a mão, o que é muito bom, porque são poucas pessoas, significa que nós estamos usando versões atualizadas do Python, ou pelo menos não tão antigas, e tudo o que eu estou falando aqui é mais relativo ao Python 3, e principalmente essas versões mais novas. Um gerador implementa a interface iterator. Essa expressão, de novo, ela vai ficar mais clara logo adiante, tem um outro slide em que eu vou falar do pattern iterator, mas aqui o que quer dizer é o seguinte: sem um objeto iterável, você pode chamar esse built-in next, que quando você chama next de um objeto iterável, ele vai devolver o próximo elemento, decompondo aquilo que acontecia no laço for. Então, se você colocasse, em vez do laço for, um while true, né, um laço infinito, e então ficasse chamando next, 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 estaria emulando o seu laço for com o while true, e em algum momento você ia ter de sair disso. E que momento é esse?
é o que já está escrito aqui embaixo. Quando não há mais elementos no seu iterável, ele vai lançar essa exceção stop iteration. E essa exceção, quando ela foi lançada, ou levantada, que é o verbo que o Amai usou, é raised em inglês, thrown também aparece em outras linguagens. Aí você captura essa stop iteration e fala, pera, nesse momento eu não quero mais continuar. Então vocês conseguem meio que reimplementar o for só usando esse while true e essa condição, um try, dentro para capturar o stop iteration. Next, nesse caso, o zip de ABCL possui um fim bem definido. Quando você tentar capturar esse próximo elemento, ele não existe e vai parar. Iteração. Não é o mesmo que interação. De fato. Quem aqui se confunde com essas palavras iteração e interação? Ok. Tem gente que se confunde, mas a maioria aparentemente não. Ou a maioria está se escondendo dessa vez. Interagir é simplesmente qualquer coisa que interaja, que tenha alguma interface, está interagindo. Então, com N, é bem uma palavra bem abstrata, bem genérica. E iteração tem a ver com iteráveis e iterar, iterador. Algo que você consegue varrer. A gente usa de vez em quando esse verbo varrer em português. Vamos varrer todos os elementos daqui dessa coleção para fazer isso. Essa ideia de você ter vários passos que você vai indo um por vez a algum tipo de coleção ou algo iterável é a ideia da iteração. Linguagem C. Quem aqui domina a linguagem C? Tá, não. Sabe linguagem C, não precisa dominar. A discrepância foi incrível. Podem ter mais convicção que vocês sabem C. Eu acredito que vocês sabem C. Não precisam ser tão humildes. A linguagem C ela é uma linguagem importante que todos a computação saibam, embora ela não seja uma linguagem tão, digamos, de alto nível, ela é uma linguagem de um nível muito mais baixo, mas ela nos ajuda a compreender como o computador funciona e como o sistema operacional funciona, entre outras coisas. E aqui o exemplo que o Ramaio deu é um exemplo de uma funçãozinha que, para cada elemento argc, né, argc é o argcount, número de argumentos passados na linha de comando. E para cada elemento, usando um índice, né, você tem um índice de 0 até argc-1. Repare que a condição é menor, não é menor igual. Some o i e vamos imprimir, mostrar na tela. O print no Python tem muito a ver com esse printf, mas eu acho que vocês não estão em dúvida com relação a isso. Tem vários detalhes aqui que não vale a pena entrar, mas a ideia de iterar, ela já existia no C, mesmo sendo uma linguagem de baixo nível. Essa é a ideia daqui, desse slide. E essa ideia de iterar, no Python, dá para fazer a mesma coisa. O módulo sys possui um objeto argv. O argv ele já está picotado, então se você pegar o len de argv, de sys.argv, você vai ter o argc, mas você normalmente não precisa, já está como strings do Python, e você pode iterar sobre ele. No caso aqui é uma lista mesmo, não é um iterador lazy, como a gente vai entrar em detalhe sobre o que significa. Antes de Java 5, ok. Nas versões antigas de Java, para quem gosta de Java, é a mesma coisa. Quem não gosta de Java vai fazer umas piadinhas de por que tem system.out.println ou por que public static void main e várias coisas um pouco verbosas. Eu não sou contra essa verbosidade, pelo menos para esse exemplo não é tão traumático. Mas a ideia é que faz a mesma coisa e está muito parecido com o que foi mostrado na linguagem C. A partir do Java 5, reparem que aconteceu uma coisa. Olha a diferença. Aqui você tinha um for que lembrava muito o que aconteceu no C. Em vez de usar um argc, você tem um atributo length. Mas agora você não precisa nem pensar nos valores dos índices dentro desse array de strings.
Você pode falar para cada argumento string que está nesse array de strings. E vai fazer toda essa parte embutidamente, já faz parte como um conceito da linguagem. Mas, uma das grandes vantagens do Python é que o Python teve esse conceito muito antes do Java. Ok, uma comparação um pouquinho injusta no sentido de que o Python apareceu com várias coisas novas muito antes. Mas é verdade, aqueles valores. Python e Java possuem objetos iteráveis. O que é um objeto que pode ser iterável? Que pode obter um iterador. Quem aqui entende orientação a objetos? Gostei. Bastante gente. Então, o iterador e o iterável são objetos. A partir de um objeto, e até usou a palavra, objetos iteráveis, objeto iterável, iterador, o iterador também é um objeto. O iterador suporta a função next, que fornece valores sucessivos para a variável do laço for. Quando você está fazendo esse for aqui, por baixo dos panos, ele está chamando aquele next, que nem a gente viu no slide anterior. Na verdade, não é exatamente aquele next, aquele lá é uma interface para a gente usar. Por baixo dos panos, ele vai usar uma coisa interna para ser mais eficiente. Iterator é um padrão de projeto, um design pattern. Vocês já leram esse livro aqui, do Gang of Four? É um livro famoso, vale a pena ler. Eu não diria que ele está obsoleto, pelo contrário. Eu diria que tem muita gente que considera ele mais outdated, mas ele não está outdated. É muito importante você conhecer. A minha ideia para design pattern talvez difere um pouco do Luciano Ramalho. Eu penso no design pattern da seguinte forma: vocês já brincaram de Lego, né? Ou pelo menos já viram muita gente brincar de Lego. Quando você está brincando de Lego, às vezes você combina algumas coisas e fala, esses bloquinhos combinados, eu quero dar um nome para isso, porque assim eu tenho uma comunicação melhor. Eu posso dizer, por exemplo, que se eu estou construindo casinhas, isto é uma parede, isto é uma janela. Você já não está mais falando dos bloquinhos do Lego, mas está falando de alguns elementos que fazem sentido. A ideia do design pattern aqui é muito similar a essa. Existem bloquinhos de como conectar essas coisas que aparecem nas linguagens de programação, que a gente pode dar nomes a elas para nos referenciar, para ajudar a comunicação social e também para nos ajudar a entender os problemas e conseguir resolvê-los quando eles são complicados. A gente quer resolver problemas complicados com coisas reusáveis. Aqui tem um exemplo de uma lista abstrata, um cliente que pega um iterador e consegue pegar o primeiro elemento, o próximo elemento, se já terminou, já iterou todos os elementos do objeto iterável, e qual é o item atual. Repare que essa interface aqui que o Gang of Four colocou é diferente da interface no Python. No Python, a gente não tem um isDone, a gente tem um stop iteration, aquela exceção que é lançada. A gente tem um next, mas o next não é um método. Aqui no design pattern, ele é um método do objeto iterador. No Python, o que você tem é um built-in, uma função built-in, que você passa como parâmetro o objeto iterador. Por baixo dos panos, ele vai chamar o dunder next. Todo mundo está familiarizado com o conceito de dunders? Ou é uma palavra nova? Bom, pelas expressões de vocês, eu vou considerar que é uma palavra nova para muitos de vocês. Eu vou usar o meu terminal só para poder escrever, mas dunder. Dunder, se estiver pequeno, não dá para dar zoom, mas é o mesmo que double underscore. Mas, num significado particular, você tem dois underscores antes e depois no método. Então, no caso do dunder next, eu estou falando de underscore, underscore, next, underscore, underscore. Esse método dos objetos iteradores é muito importante. Porque aquele built-in next vai chamar esse dunder next. E se a gente quiser criar um objeto iterador, a gente cria na classe um dunder next customizado. Vai ter um slide explicando isso mais detalhes, tá bom? Ainda sobre o design pattern iterator,
Aqui o Ramalho simplesmente colocou outra referência de livro. Afinal de contas, o livro dele foi pela O'Reilly, então acredito que é por isso que ele colocou o livro da mesma editora no slide. E o exemplo aqui, o padrão Iterator permite acessar os itens de uma coleção sequencialmente, isolando o cliente da implementação da coleção. Lembra naquela hora que a gente trocou no Java de uma iteração usando i, e procurando um args.length, e a gente precisava se preocupar com o índice, e qual é a posição, e saber que está ordenado, qual é o último elemento, tamanho. Na hora que você teve um iterador, a gente parou de se preocupar com tudo isso, a gente abstraiu. A gente não precisa mais... o índice começa em 0 ou em 1? Tanto faz. Pode não ter índice, pode ser uma coisa que itera de outra forma. Você abstraiu. Essa é a ideia do Pattern Iterator. Tornou a coisa um pouco mais genérica, em um certo sentido. Uma interface para muitas coisas. Aqui vai mostrar... Poderia ser um array com várias posições, mas poderia ser uma vista ligada, por exemplo. Se você tiver um elemento, um nó, que aponta para o próximo nó, que aponta para o próximo nó. Você está iterando, mas esse negócio aqui você não pode não ter o tamanho, por exemplo. Você não sabe o tamanho. E você pode, no meio da execução, mudou. Apareceu um aqui no meio. Então, a estrutura de dados passou a ser uma coisa desacoplada do uso, que no caso é para varrer os valores da coleção. Iterável versus iterador. No Python a gente tem uma definição muito mais direta e concreta, que eu acredito que vale a pena todos os pythonistas conhecerem, que é, você tem um dunder iter e um dunder next. Eu citei o dunder next agora há pouco. O dunder next é um método que vai devolver o próximo elemento. O dunder iter ele vai devolver o iterador. Então, todo objeto iterável precisa ter um dunder iter que devolve o iterador. O iterador precisa ter o dunder iter que devolve a si próprio. E o dunder next, nos dois casos, é o que vai passar o próximo elemento. Ficou claro essa parte? Só existem esses dois dunders. Você precisa de um método dunder iter para devolver o iterador e o next para devolver o próximo item da série. E precisa levantar stop iteration para sinalizar que acabou. Em Python, os iteradores também são iteráveis. Por quê? Eu acabei de falar que o iterador precisa devolver a si próprio no dunder iter. Logo, que é exatamente o que ele colocou aqui. Def, dunder iter, return self. É exatamente isso que acontece com iteradores. Sabendo disso, você pode chamar várias vezes. A gente chama essa propriedade de idempotência. Se você não sabe se o seu objeto é o iterável ou o iterador, chame iter, o built-in iter. Existe um built-in iter, que vai te dar o iterável. Então, se você tem dados igual a, sei lá, A0, 1J, você pode falar que o nosso iterador it é iter de dados. E a partir daí pegar os próximos elementos do it. E se eu falar que um outro it é o iter do it next de outro it, pegou o próximo elemento, 1J, e se você fizer o next do it, você vai ver que acabou os elementos aí, consumiu do outro it. O outro it, na verdade, outro it is it true. Eles são exatamente o mesmo objeto. Isso aqui é só para ilustrar exatamente o que está escrito aqui. Nesse def, dunder iter, self e return self. Todo iterável devolve a si próprio no dunder iter. E, portanto, é um iterador. O iterador clássico. Agora, na forma clássica e não pythônica, uma instância de trem pode ser iterada vagão por vagão. Ele colocou aqui um exemplo. Trem igual a trem, suponha que tem uma implementação dessa classe, e para for vagão em T, print vagão, e foi 1, 2, 3. Pode falar, pode falar.
Ok. Na verdade, quando eu fiz o outro it igual a iter de it, isso aqui chamou o método, esse iter de it vai chamar it. É a mesma coisa que eu tivesse feito it.dunderIter assim. Eu posso até perguntar, o it, ele é o it.dunderIter? Verdade. Então, o método dunderIter devolve a si próprio. Isso é um truísmo para iteradores. O fato de ser a mesma posição de memória simplesmente reflete do fato que está devolvendo a si próprio. E também o fato de que iteradores não têm o dunderEq. O dunderEq é o do operador igual. Então, se eu fizesse, em vez de is, colocasse igual, daria na mesma. Eu coloquei o is para reforçar mesmo. Olha, é a mesma coisa mesmo. É a própria referência em memória, como você falou. Mas é um detalhe. Código de um iterador clássico. Esse daqui é uma tentativa de... uma implementação. Não vamos falar mal de uma implementação só porque ela está um pouco mais complicada do que o necessário, como vai ser mostrado logo adiante. O padrão conforme a receita de bolo, quer dizer, do livro. Você tem algo que tem de guardar os vagões e você devolve no dunderIter um iterador. Então, o trem ele é um iterável. Por quê? Porque ele tem um dunderIter que devolve um iterador. Fim. O iterador trem tem um dunderInit que implementa um dunderNext. Aqui não está correto, está faltando aqui o detalhe que a gente acabou de falar. O dunderIter precisa devolver a si próprio, mas, como está escrito aqui, o objetivo é seguir a receita de bolo, o que está escrito no design pattern. O dunderNext, se já for o último vagão, ou atual, ele vai lançar esse stop iteration. Se não, ele vai atualizar e devolver a string do próximo vagão. É um contador que devolve strings ao invés do número. Eu espero que esteja claro a implementação, não é... Talvez isso daqui, que é algo específico do Python, mas para quem usou o printf no começo do C, isso daqui é bem parecido com o printf. Próximo. Função geradora. Olha, já foi metade da palestra. O título é sobre geradores e eu vou entrar agora no assunto de verdade. Na verdade, eu já tinha entrado antes. Lembra que eu falei do zip, do filter e do map? Uma função geradora é uma função que vai devolver um objeto gerador. E um objeto gerador é um objeto iterável. Não apenas um iterável, é um iterador. Não está escrito aqui, mas os geradores são iteradores. Eles se consomem quando você utiliza. Se você lembrar disso, quando você está em um objeto gerador e você pega o próximo elemento do objeto gerador, ele vai ser consumido. Você não tem algo que está guardado aqui numa lista, você só varreu a lista e continuam lá os elementos. Não, no gerador tem essa noção de que eles são consumidos. Esse exemplo aqui, def gen 1, 2, 3, é um exemplo bem simples, bem inicial do que é um gerador. Para i em gen 1, 2, 3, imprime i. Ele colocou numa linha só, podia ser outra linha, não importa. E yield 1 significa algo muito parecido com um return. A ideia de que você devolveu um valor. Só que é como se a função ficasse em estado congelado. Ela ficou lá paradinha, congelada, esperando alguém pedir o próximo valor. Aí ela continua a execução de onde ela parou. Então, quando chegou ali, def gen 1, 2, 3, ele já detectou. Tem yield no corpo dessa função. Sabendo que tem yield no corpo dessa função, o Python já fala, esta função é uma função geradora, então eu vou devolver um objeto gerador. Tem algumas exceções, algumas nuances aqui. Eu vou entrar em detalhe, acho que no último slide, mas quando tem o yield, ou yield from, a gente já vai admitir que são funções geradoras e o objeto que vai ser devolvido é um gerador. Então ele nem entra. Se tivesse antes do primeiro yield um print hello world, ele não ia imprimir nada. Só porque você chamou. Eu posso até mostrar isso, já que eu estou aqui, né? Vamos, por que não? Def. Eu estou com muita preguiça de escrever. O que você pediu para sua valor vai rodar até chegar no yield. Chegou no yield, ela vai devolver esse valor que você está
iterando sobre esse objeto. Então nós temos agora a mesma noção de um iterável no corpo de uma função. Quando invocada, a função gerador devolve um objeto gerador. Eu não mostrei naquele exemplo, mas aqui está no slide. Gen123 generator object em alguma posição de memória quando se chama o next. Eu tinha chamado o list, que fez tudo de uma vez. O next foi passo a passo e fez o stop iteration. Logo, esse objeto generator é um iterador. A palavra reservada gen foi sugerida no lugar de def, mas Guido não topou. Tem alguns princípios aqui. Zen do Python, a gente tenta seguir, quer dizer, eu não tomei essas decisões, né? Eu estou falando do Guido mesmo. Guido, Tim Peters e os demais core developers do Python desta época, quando essas coisas foram decididas. Bom, razoável yield? Alguém tem alguma dúvida sobre yield? Já pode falar que... Eu já expliquei como funciona, agora está no slide. Eu estou antecipando os slides aqui, estou fazendo spoilers. Bom, eu tinha falado do print. Agora aqui está um exemplo exatamente do print. Para S em gen AB, imprime S. Na hora que ele iniciou, primeiro vai imprimir iniciando, depois vai ser um valor codando com esse print, que é o A. Depois, na hora que pede o próximo elemento, o B, aí vai continuar a execução daqui, mostra, agora vem B. Então, roda esse print para o B. Depois, quando pedir o próximo elemento, ele vai tentar procurar. Print fim, acabou o corpo. Então, esse gerador vai levantar a exceção stop iteration. O laço for já sabe que essa stop iteration não é para ser propagada, né? Acabou, sai do laço. Não é um problema, é uma parte da semântica. Então, fim. Vai imprimir o fim, não vai ser lançado nada aqui. É a mesma coisa se você chamar com next várias vezes, que aí você vê passo a passo mesmo. Ele começou congelado, quando você criou, pediu o próximo elemento e vai rodar até o yield. Aí vai pausar aqui, congelou o estado de execução nesse ponto e segue até o stop iteration. O famoso gerador de Fibonacci. Quem aqui conhece Fibonacci? Sequência de Fibonacci. Muito bom, muito importante. Eu até confesso que eu fiz várias entrevistas até o início desse ano, usando um desafio que quem soubesse Fibonacci ia ter muitas chances de se dar muito bem naquele teste, porque uma parte do teste, agora o teste não está sendo mais aplicado, mas uma parte do teste era identificar que a sequência de Fibonacci era justamente o que emergia de um padrão dentro do problema. E aí tinha uma solução muito simples por conta disso. Então, a gente pode criar agora uma função Fibonacci que está varrendo tem dois estados, né, A e B dentro da função, e enquanto for verdade, ou seja, para sempre, é um laço infinito, yield o valor de A. Então atualiza. A é B e B é a soma dos dois elementos, e ficou, então, sempre somando os dois últimos elementos, que é a definição da sequência de Fibonacci. Quem consegue notar uma coisa estranha aqui, uma coisa diferente? Está retornando o anterior, de fato. Daria para fazer uma implementação mais otimizada para não precisar criar preemptivamente, só criar na hora que fosse devolver. Mas tem mais um elemento aqui que eu acho que vale a pena destacar, que está escrito aqui, de série infinita. Agora nós temos um gerador, um iterável, que se a gente precisasse dar um tamanho para ele, o tamanho é infinito. Ele não acaba. E essa é uma coisa importante. Então, para terminar esse laço for, não faça um for que não vai acabar. Ele fez aqui com um range de 10 para ficar chamando next. Mas se fosse for e in Fibonacci, isso não ia ter fim. Você ia precisar ter um break em algum lugar, ou alguma condição de saída, ou memory, estoura a memória do computador, para poder terminar. Mas esse conceito é importante, que esse é o próximo passo que a gente quer falar aqui. Um limitado a n itens
ele colocou o laço for aqui com o range dentro da definição. Mas ele fala que é mais fácil de usar, porque aqui ia dar esse problema da série ser infinita. Mas esse é mais limitado, porque agora você precisa passar esse parâmetro, que você não sabe de antemão. De repente, você descobre que precisava de mais um elemento. É que o Fibonacci não é um daqueles melhores exemplos. Tem soluções melhores do que essa. Se vocês quiserem, procurem. Tem uma solução, por exemplo, logarítmica para encontrar Fibonacci. Tem uma fórmula fechada também, com raiz de 5 e umas coisas ali. Mas se você tem um problema que você precisa armazenar algum estado para ter a próxima solução, se você chamar isso daqui 2 vezes, não vai ser tão legal. Mas a ideia você pode criar aqui um gerador de número finito de elementos ou um número indefinido, quantos você puder construir. Aqui temos um gerador de progressão aritmética, PA. Dado um incremento e um valor inicial, ele vai ficar gerando. É que a progressão aritmética vai nos lembrar o range. Né? E o range tem um porém. O range é finito. Você sempre precisa dizer qual é o stop dele. Aqui não. O término pode ser known. Ele pode não ter um término definido e continuar. A gente tem um objeto, acho que não tem nenhum slide disso, mas from itertools import count. Então, C é count, porque eu estou com preguiça. C é um objeto da mesma linha dos geradores. Next C, next de C, e aí não tem fim. E esse daí é uma biblioteca padrão, itertools. Então, uma das coisas para vocês que gostarem do tópico geradores, para ver depois dessa palestra, procure o itertools, documentação do Python, e dá uma olhada lá, que tem muita coisa legal, não só o count. Faça perguntas do tipo, dá para fazer, girar, repetir, dá para fazer muitas coisas legais do que tem lá. Aqui é uma progressão aritmética, então é a mesma definição, ela está com muitos exemplos aqui, eu vou passar adiante, porque senão não acaba os slides. Classe trem com função geradora. Aquele exemplo anterior da classe trem, que estava usando mais ou menos a ideia original do design pattern, foi reimplementada agora usando yield dentro do Dunder Iter. Olha que legal isso. Dentro do Dunder Iter, o método Dunder Iter pode ser uma função geradora. Então, por o Dunder Iter ser uma função geradora, esse Dunder Iter vai devolver um iterador, o que é muito conveniente. Você já fez diretamente na implementação e orientação a objetos, um objeto que é iterável e cuja função geradora vai devolver exatamente o iterador a cada vez que for chamada. Ficou muito mais compacto do que antes, e usando esse conceito de que o yield congela o estado de execução. Torna a receita de um design pattern obsoleta. Eu acho forte dizer obsoleta, mas no Python, de fato, não há necessidade de a gente seguir aquela receita de bolo. Contraste é exatamente as duas implementações, o tamanho. O gerador administra o estado da interação para você. Então, você aqui não precisou se preocupar com esses detalhes aqui de quais são os atributos a serem armazenados no self. Aqui, esse self, que é do iterador, ficou totalmente gerenciado pela função geradora. Você não precisou criar essa classe, não precisou se preocupar com esses vários detalhes. Então, de fato, o gerador administra o estado da iteração. O gerador é o iterador, repetindo. Não está no slide, mas o gerador é o iterador. Expressões geradoras, olha só. Quem aqui gosta de list comprehension? Ok, eu esperava mais gente, mas não é um problema. A informação é mais importante. List comprehension é quando você faz algo do tipo i for i in range de 5, sei lá. Eu quero i quadrado, por exemplo. Isso daqui é um list comprehension. Você pode fazer com todos os quadrados para um valor que está sendo iterado. Essa notação compacta é como se você fizesse o for, depois você faz um append numa lista
vazia para ficar colocando esses elementos. Só que desse jeito ele ficou declarativo, ficou uma expressão que te devolve já a lista. Você não precisou ser imperativo, dizer append, append, append. Então ela dá uma expressividade diferente na hora que a gente está analisando o código. E essa sintaxe que eu acabei de mostrar do List Comprehension também pode ser usada para criar geradores. A única diferença é que ao invés de eu colocar desse jeito, foi sabotado para cima e não está pegando. Mas a única diferença é que a gente vai usar parênteses ao invés de colchetes. Parênteses. Eu vou chamar isso aqui de G. G é um objeto gerador. Então, ao invés de usar o yield, criando uma função e tudo mais, essa notação permitiu criar um gerador direto a partir de uma expressão. E essa é a sintaxe das expressões geradoras. Repare, o exemplo dado no slide é uma expressão que constrói a lista, list comprehension, ord de C. Ord vai dar o código ASCII, tá? Código ASCII da letra, a tabela ASCII. Não sei se vocês decoraram isso, mas é uma coisa que eu acho útil. 0x41 é A maiúsculo e 0x61 é A minúsculo em ASCII. E o legal de você decorar em hexadecimal é que aí o 2 vai ser o B. E aí vai. E aqui mostrou 9798. 9798 que está aqui. Opa. 9798 é o A e B que está aqui. Essa função ord vai pegar exatamente ord de A nos deu 97, é o código ASCII. Na verdade, não é o código ASCII, o ord vai te dar o Unicode, o code point do Unicode. É que para caracteres ASCII é a mesma coisa. O ord para A com acento vai ser uma coisa um pouquinho mais diferente, que é o code point no Unicode para o A com acento, e o mesmo vai valer para coisas diferentes. CSDIV, todos eles têm um code point. Eu não consigo digitar aqui um caractere em chinês, japonês, ou sei lá, coreano. Mas isso tem o code point, o ord vai mostrar isso. Ord de C, for C em S, isso aqui a gente chama de um map, né, escrito como uma list comprehension. Map, lembra? Primeiro slide eu falei do built-in map. O Ramalho não gosta muito do map, então eu acho que não vai aparecer de novo nos slides. Mas ele simplesmente está chamando isso para todas as letras dessa string e fez essa aplicação de uma função para todos os elementos e devolver uma lista na list comprehension. E tem uma notação próxima da notação de conjuntos da matemática. X para X sabe aquela notação de conjunto mesmo? Qual é o conjunto dos números pares? É o X para X, tal, dividido por 2, dá 0 para ser par e não dá 0 para ser ímpar. Aí você criou um conjunto baseado no outro, no dos naturais. Então a gente tem uma coisa parecida. E como eu falei, com parênteses, ele passa a ser uma função, em vez de ser não uma função gerador, ao invés de uma lista. Só mudou esse detalhe. Colchetes vai devolver lista, chaves vai devolver conjunto, parênteses vai devolver um gerador. Eu não falei antes, mas só para ser completo, com chaves vai ser um conjunto. Tipo, é um set. Com expressão geradora, com função geradora, e a gente poderia diminuir ainda mais aquela nossa função, que tinha o yield, e dessa vez, em vez de ter o yield, ela devolve o gerador diretamente. Porém, nesse caso, apareceu de novo o i aqui. O i já estava aqui. Ficou basicamente a mesma coisa, a gente só tirou o yield e devolveu como uma expressão. O que ainda está abstraído é simplesmente o gerenciamento dessa memória do objeto iterador. Está claro isso daqui? Iteráveis em ação. A solução pythônica. Operações com iteráveis. Desempacotamento de tupla em atribuições de chamadas de função. Isso aqui é muito interessante. Quando você tem ABC igual a XYZ, ele vai desempacotar,
fazer o unpack. A virou X, B virou Y, C virou Z, e se o tamanho não bater, vai dar um erro, porque o tamanho precisa bater. E você pode fazer a mesma coisa com qualquer iterável em Python, inclusive um conjunto. Então eu tinha mostrado aqui o conjunto, esse conjunto aqui, né? Em vez de dizer para só salvar, eu quero salvar isso em variáveis. A, B, C, D, E é igual a isso. E aí você salvou A, B, C, D, E, que por uma curiosidade do destino, de um detalhe de implementação, ficou na ordem, mas conjuntos não são ordenados e poderia estar em qualquer ordem na hora que você faz essa atribuição. Qualquer iterável pode ter o desempacotamento. Qualquer iterável. Isso inclui geradores. Então isso é bem útil. Def soma, soma devolve A mais B, soma está aqui, T não vai funcionar, mas se você colocar um asterisco, isso aqui é um outro detalhe, né? O operador unário asterisco para uso na chamada de função permite fazer o unpack de um iterável. Então, além da atribuição direta, você pode usar esse asterisco unário em qualquer contexto, não só aqui, tá? Por exemplo, eu posso dizer que A é uma lista 1, 2, 3 e B é uma função geradora x ao quadrado for x in range 8, sei lá. Eu posso falar que C é um conjunto com todos os elementos de A e todos os elementos de B. E está aqui o C. Ele já fez a união dos dois. Esse asterisco unário é muito poderoso no Python. E convém usá-lo. É exatamente isso que está aqui, só que eu coloquei um exemplo um pouquinho mais complicado, porque eu queria mostrar que dá para você colocar mais de uma vez esse asterisco. Objetos iteráveis. Alguns exemplos. As strings, bytes é byte strings. String é Unicode, o bytes é o que seriam as strings do Python 2. As listas, conjuntos, tuplas, que é a diferença para a lista, que a tupla ela é imutável. IO.TextIO wrapper, que é um arquivo texto. E o query set do Django. Então ele está dizendo que todas essas coisas aqui funcionam dentro do laço for. Então eles têm aquele protocolo implementado. Esse B aqui é o que converte em bytes, tá? Então isso daqui é uma byte string. O mais chato é que quando você itera byte string, ela devolve inteiros. Ela não devolve byte strings. Mas é um detalhe do Python. Para a linha em arquivo. Então quando você itera um objeto, TextIO wrapper, um arquivo aberto no modo texto, né, o R aqui, padrão, e vai iterar pelas linhas, incluindo o /n. Aqui ele não está mostrando, mas é por isso que ele colocou esse R-strip aqui, porque ele inclui o /n. Então você consegue detectar se tem o /n no fim do arquivo desse jeito. Aqui é a mesma coisa, fazendo iteráveis dentro do Django, conexão, município e tudo mais. Eu não vou entrar muito em detalhe, que aqui já começa a ficar um pouco mais... Para quem conhece Django, sabe que esses objetos da query set são iteráveis. Query set é um iterável preguiçoso, lazy iterable. A ideia de preguiçoso é a avaliação tardia, tá bom? Existem 3 palavras, não está em nenhum slide aqui. A avaliação tardia significa que, ao invés de você, no momento da criação, fazer a avaliação, você espera quando precisar do valor. Lembra o print que não printava até você pedir o yield? Esse é o significado de deferred evaluation, avaliação tardia. Quando você tem deferred evaluation e você nunca mais vai gerar esse valor de novo, ou você vai ter um cache para caso precise acessar, nesse caso você vai chamar de lazy, de avaliação preguiçosa. Como o gerador se consome, você nunca mais vai acessar aquele valor, você pode chamar ele de lazy. Eu só estou dando uma definição estrita de ciência da computação, porque é importante ter essa terminologia, até para comunicação, como eu falei. E aqui tem umas funções que consomem iteráveis. All, any, max, min, sum, sorted. E eu acho que meu tempo já foi. Eu vou só fazer então uma finalização. Eu falei do itertools no início. O que mais? Tinha mais só uma coisa que eu falei que eu ia passar. Isso daqui.
ao iter do início, eu falei que chamava o dunder iter. Na verdade, o built-in iter ele tem duas possibilidades de uso, dependendo do número de argumentos que você passa. Essa segunda, para ser sincero, eu só vi sendo usado uma vez na prática, mas ela é útil, que é construir repetidamente. Isso aqui tem a ver com uma das coisas do itertools, que quando você faz o iSlice para pegar o primeiro elemento de todos, aí ele é útil usar com sentinela. Mas na prática isso daqui é um pouco diferente de tudo aquilo que eu falei antes. É simplesmente um detalhe que vale a pena vocês verem a documentação e tentar usar, mas não é algo que vocês vão usar todo dia. Já o iter para iterável é algo importante. O detalhe aqui que eu acho que é legal só ressaltar é se o seu objeto não tem o dunder iter, ele ainda pode ser um iterável, porque o built-in iter tenta detectar se tem o getItem, se você consegue pegar por índices a partir do zero. Se ele funcionar com o getItem, ele vai criar o iterador, mesmo não tendo o dunder iter. É um detalhe do Python que vai destacar. Isso aqui era o que eu falei que ia falar no início, só para concluir. Desculpe ter estourado o tempo. Tinha uma frase no primeiro slide que eu falei que eu ia explicar, que o Ramalho colocou. ISIS to JSON não convém eu explicar o contexto do que é esse software. Basta vocês saberem que existe em biblioteconomia bases de dados que guardam, por exemplo, artigos científicos. Aqui no mundo acadêmico vocês devem estar acostumados a ver todo tipo de material acadêmico. Livros, artigos científicos, notas técnicas, tem vários tipos desses documentos acadêmicos que precisam ser catalogados e convertidos entre formatos. ISIS to JSON converte de um formato chamado ISIS, é um formato antigo que era usado nos cartões perfurados, e para o JSON, que acho que todo mundo gosta do JSON. E o detalhe é que a base em ISIS pode ser muito grande. Se você usar funções geradoras, você pode fazer um laço que vai escrever o arquivo JSON. Vai ficar cada vez colocando novas linhas lá. Mas você tem uma outra coisa, um outro laço em outro canto, que lê os registros no seu arquivo de origem. Se você precisar colocar os dois no mesmo lugar, você vai estar meio que grudando dois conceitos numa funçãozinha só, num método só. Mesmo laço, ele vai ler do arquivo e vai gravar no outro, em formatos diferentes. Mas e se for possível fazer algo diferente? Porque desse jeito você não tem reuso, né? Se você precisar converter de outro formato, não ISIS to JSON, mas ISIS para, sei lá, CSV. Você vai ter de fazer uma coisa completamente diferente. Se você pudesse reaproveitar essa parte de leitura do ISIS, seria bom. E você pode usar as funções geradoras para isso. A leitura você deixa para uma função geradora, que vai ficar devolvendo os registros de uma forma abstrata, e você cria rotinas que fazem só a escrita a partir dessa forma abstrata. Desse jeito você desacoplou as duas coisas, e a função principal vai chamar o write, iterando por registros que pode vir tanto nesse formato master, ou formato MST aqui, como o formato ISO, que é um formato puro texto, para a mesma coisa, as bases de dados nesse ISIS. E desse jeito, eu não vou entrar em detalhe nesse código, porque ele é maior. Aqui é a última coisa dos slides, então... Estou voltando, quase um... Como funciona o geradores para os dados para processar grandes volumes de dados com eficiência? Processar grandes volumes de dados com eficiência. Quando eu cheguei ali e falei, pera, você está tendo uma função geradora que está lendo o arquivo para gravar, então você tem uma operação em streaming. E está na moda o streaming. As pessoas podem falar de Kafka, de outras tecnologias, mas aqui eu não estou usando nada desse mundo dessa parafernália de infraestrutura. É só o Python puro. E
Não sei se eu deveria ter voltado todos os slides, mas acabei aqui esse último slide. Geradores na prática, só exemplo da mesma coisa. Assuntos que evitamos. Eu comentei no início que a gente tinha algo que eu ia falar sobre o yield, mas que é um detalhezinho que eu ia pular, que é o send. Quando você está pensando no gerador, você nunca está pensando que o gerador vai receber uma informação de quem está iterando. Porque se receber, meio que inverte o fluxo, fica confuso. E, de fato, isso tem outro nome, se chama corrotina. Python, a partir do 3.5, teve a notação async para resolver esse problema de corrotinas. Então, é uma coisa que, normalmente, hoje em dia, eu não vejo muita gente se preocupando. Mas vale a pena citar, existe esse send, e se você for implementar corrotinas, sim, aí você vai precisar. Se você só for usá-las, não precisa. Eu só queria falar mais uma coisa. Esses são slides meus, que eu não vou passar. Eu só queria falar que esse assunto tem a ver com a adaptatividade em Python. É um dos motivos de eu gostar de Python. Python é uma linguagem dinâmica, cheia de recursos adaptativos. Isso aqui eu não vou mostrar aqui, porque isso aqui era para Python 2. Isso foi apresentado em 2015. Mas os tópicos dessa palestra são esses. Eu queria mostrar que o primeiro tópico são geradores, iteradores e iteráveis. Então, isso que eu apresentei é o início para a adaptatividade em Python, que é um grande tópico que eu acho que vale a pena vocês se aprofundarem. Qualquer pergunta, me avise e desculpe ter estourado o tempo. Ok. Queria agradecer muito por você ter vindo aqui e ajudar a gente, né? Ele veio dirigindo de São Paulo direto, chegou aqui, já veio apresentar, então, tipo, muito obrigada de novo. A gente tá um pouco atrasado com o tempo, então, tipo, a gente tá aberto para uma pergunta ou duas, assim, rapidinho. Quem quiser levantar a mão, o Marcos vai levar o microfone para vocês. Eu queria saber se o estado da refrigeradora fica guardado na pilha, se isso pode acabar estourando memória do estado da refrigeradora, porque as listas elas ficam no chip, né? Então, essa diferença isso pode sobrecarregar. Daqui a pouco eu passo. Se você tem geradores que não foram garbage collected, sim, você pode ter um problema de estouro de memória, porque você ainda tem uma referência e precisa guardar aquela referência. E a referência vai incluir todos os valores do stack frame que permitiria a continuação da execução. Você parou ali. Yield aqui, está estado congelado. Todos os valores locais dali precisam ser armazenados em algum lugar. E esse lugar precisa ser mantido caso isso continue. Então, sim, você precisa se preocupar com esse cenário se estiver processando volumes grandes de dados com geradores. Beleza. Ok, eu acho que é isso, porque a gente também tá um pouco atrasada, né? Tá tudo bem. Então, mas obrigada de novo, né? Por favor, mais uma salva de palmas para ele. Obrigado. Agora a gente tem o nosso form de feedback, agora funcionando o QR Code, então